Começo por saudar cada um daqueles que nos acompanham aí em casa, uma saudação fraterna a si, que nos abrem a sua casa para entrarmos através deste programa, O Jardim da Igreja. Uma saudação fraterna e amiga a si, que nos segue através da televisão, da rádio ou da internet. A graça e a força de Cristo esteja consigo aí em sua casa e também o meu muito obrigado por nos abrirem as portas da sua casa para este nosso programa. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima e também coordenador do Serviço de Animação Vocacional nesta mesma Diocese. Com este programa que demos o nome O Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que existem na Igreja de hoje. Igreja esta que é vista como um imenso jardim, onde existem muitos canteiros diferentes, cheios de flores diversificadas, que enchem de beleza, de dinamismo, de encanto a Igreja e que dão vida também à sua missão neste mundo. É destes carismas que surgem congregações religiosas, movimentos, associações ou várias outras obras que fazem bem à Igreja, concretizam e que ajudam a irradiar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos também conhecer um destes carismas que dá pelo nome de o Caminho Neocatecumenal. Não é propriamente um movimento, não é propriamente uma associação, não é uma congregação religiosa, é muito mais do que tudo isso e não se podendo definir propriamente numa categoria desta assim. Vamos saber como surgiu, como se desenvolve na Igreja, quem foram os seus fundadores, quem foram e quem são os seus fundadores, qual o seu carisma específico e de que modo é que contribui para levar as pessoas a conhecerem e a viverem a graça de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Para nos abrirem ao conhecimento desta obra que existe na Igreja, temos connosco hoje um casal, o José e a Isabel Marcos, que nos vão desvendar alguns dos segredos do caminho neocatecumenal. Dou as boas-vindas à Isabel e ao José, bem-vindos a este programa e obrigado por terem aceitado este desafio de abrir as portas do caminho neocatecumenal a todos aqueles que nos acompanham neste sistema de comunicação da Canção Nova. Olá. Obrigado, nós. Damos também as boas-vindas a todos. Estamos muito contentes também e agradecemos o convite que nos foi feito. Portanto, boa tarde a todos. Então, eu começaria por pedir que se apresentem a todos aqueles que nos acompanham na Canção Nova. Quem são? De onde vêm? E o que é que são, digamos assim, no caminho neocatecumenal? Então, eu sou José Marcos, caminho numa paróquia da Diocese de Lisboa, Vigararia da Amadora, que se chama Abrandoa. Caminho ali há vários anos, portanto sou casado com a Isabel, temos 2 filhos e pronto, faço o meu trabalho profissional, trabalho numa ourivesaria e depois faço a pastoral aqui nesta paróquia da Abrandoa. Certo. A Isabel? Pronto, como o Zé já disse, somos casados, eu também faço toda a minha... Nós somos catequistas do caminho neocatecumenal, portanto, nós estamos no caminho há cerca de 30 anos e há mais ou menos 23, 22 anos que nós somos catequistas. Somos catequistas em 2 paróquias da Diocese de Lisboa, uma no centro da cidade, da Penha de França, e outra na periferia. Além disso, também estamos inseridos na pastoral da nossa paróquia, na pastoral da família e na pastoral dos jovens. Muito bem. Depois haveremos de conhecer um pouco melhor do vosso itinerário, do vosso percurso e certamente também seja útil para aqueles que nos acompanham saber o que é isso de um catequista no caminho neocatecumenal, uma vez que o conceito é um pouco diferente, ou pelo menos de maior responsabilidade do que o comum do sentido do catequista, nomeadamente no que diz respeito à catequese da infância ou da adolescência. Vamos então seguir uma peça que a equipa
da Canção Nova preparou para nós e que vai permitir-nos, assim, uma espécie de retrato abreviado daquilo que é, de como surgiu o caminho neocatecumenal. Fica aí e siga, então, esta peça que a equipa da Canção Nova preparou para si e para todos nós. Maria. No início dos anos 60, em Palomeras Altas, um bairro marginal nos arredores de Madrid, nasce a semente do que viria a ser o caminho neocatecumenal, uma das novas realidades eclesiais surgidas após o Concílio Vaticano II. Francisco Argüello, um pintor espanhol, depois de uma profunda crise existencial, encontrou no sofrimento dos inocentes o tremendo mistério de Cristo crucificado, presente nos últimos dias da Terra. Esta experiência levou-o a abandonar tudo e, em 1964, foi viver nas barracas entre pobres, ciganos, vagabundos e mendigos. Chega lá levando consigo apenas uma Bíblia e uma viola. A Carmen Hernández, também espanhola e formada em Química, tentava naquela altura formar um grupo missionário para evangelizar em Oruro, na Bolívia. Conheceu Kiko e o grupo que se reunia na sua barraca. Impressionada por aquele ambiente, construiu uma barraca e foi morar lá. Carmen tinha conhecido em Barcelona o padre Pedro Fernández Scherer, um grande liturgista, e através dele, Carmen pôs o Kiko em contacto com a renovação do Concílio Vaticano II. O então arcebispo de Madrid, Dom Casimiro Morcillo, visitou as barracas e, reconhecendo naquela primeira comunidade a ação do Espírito Santo, mandou que este fruto do concílio fosse levado às paróquias de Madrid. Mais tarde, Kiko e Carmen foram chamados por alguns párocos de Roma, de Lisboa e de outras cidades. Pouco a pouco, vai-se formando um caminho de iniciação cristã para adultos, que, inserido na paróquia e vivido em pequenas comunidades, revela e recupera a riqueza do batismo. Dom António Canizares, cardeal prefeito da Congregação para o Culto Divino, disse no mesmo livro, O Querigma: damos graças a Deus pelas grandes maravilhas que Ele tem vindo a fazer a favor da sua Igreja e da humanidade através deste caminho, pelas grandes bênçãos e frutos que por meio e através dele está a derramar em favor do seu povo, frutos de conversão, de vida cristã, de vocações para o ministério sacerdotal, para a vida consagrada e para a ação missionária da Igreja, frutos de igual modo de caridade de vida, conforme as bem-aventuranças, de entrega generosa, de famílias renovadas e abertas à vida. Em 1990, o Papa João Paulo II definiria o caminho neocatecumenal como um itinerário de formação católica, válido para a sociedade e para os tempos atuais. Hoje está presente em 1.469 dioceses de 124 países nos 5 continentes. Conta com 20.432 comunidades em 6.272 paróquias. Maria. Isabel e José, vimos esta peça que já nos fez entrar um pouquinho sobre esta realidade do caminho neocatecumenal. Sabemos que os seus fundadores são o Kiko Argüello e a Carmen Hernández. Quem são e como vivem e como viveram estes cristãos? O Kiko e a Carmen são 2 leigos, portanto não são um casal, é preciso explicar também isso, e que Deus colocou um na vida do outro e que levaram depois o caminho neocatecumenal. Eu queria fazer só uma pequena correção em relação ao fundador, porque nós não lhes chamamos fundadores, quer dizer, eles não são fundadores, porque o caminho não é uma fundação, digamos assim, é um caminho de iniciação cristã e nós tratamos-os por iniciadores do caminho neocatecumenal. O Kiko, portanto o Francisco, de nome próprio, era um artista, portanto era um jovem nascido numa família espanhola de classe média e alta e que se formou em Belas Artes, chegou mesmo a ganhar um prémio na Espanha e mas que chegou a uma dada altura da sua vida, passou por uma grande crise existencial. Quer dizer, a sua vida não tinha sentido, portanto, não tinha um sentido para a vida e pois era um condenado à morte, quer dizer, se calhar até ao suicídio, possivelmente, não sei, porque a sua vida não tinha uma saída.
E então tomou esta, quer dizer, tocado por Deus. Ele, acho que uma vez chegou ao pé de um padre e disse-lhe ao padre: olha, eu quero me fazer cristão, eu quero ser cristão. E o padre ficou um bocado surpreendido com isso e perguntou-lhe: mas o senhor não é batizado? Não, sim, eu sou batizado, mas eu não sou cristão e eu quero me fazer cristão. Quer dizer, de tal maneira ele passava por isto. E então, tocado por Deus, decidiu ir viver para o meio dos pobres. Depois, mais adiante, portanto, aqui nos pobres, no meio dos pobres, nasceu então este caminho neocatecumenal. Portanto, essa crise existencial dele e depois a opção de ir solidariamente viver com os pobres. Com os pobres, mas é bom de referir também que, quer dizer, que ele não foi viver com os pobres para ajudar os pobres, quer dizer... Para viver com eles. Portanto, ele foi para se identificar, para se fazer um pobre com eles também. E nesta maneira de viver, ele via em cada pobre o próprio Jesus Cristo. E, portanto, o caminho neocatecumenal nasce um bocadinho aqui, quer dizer, o caminho neocatecumenal não é uma coisa pré-concebida, quer dizer, que o Kiko, naquela altura, tenha pensado, vou para ali para fazer o caminho neocatecumenal. Nasce da experiência dele e das intuições e das iluminações que acaba por, nessa circunstância, ir recebendo ou ir descobrindo a pouco e pouco. Exatamente. E a Carmen, como é que... qual foi a vida dela? O que ela é? Carmen também, portanto, a Carmen também é formada, uma jovem também formada em Química e em Teologia, e que viveu uns tempos, cerca de 2 anos, em Israel, teve contacto com um padre liturgista, que era o padre Farnés, e que veio a Madrid para arranjar uma equipa para ir para as missões para a Bolívia. Portanto, vinha ali arranjar uma equipa. E encontrou-se aqui com o Kiko, e frente a esta maneira também de estar do Kiko ali, acabou por ficar. Já não foi para a Bolívia? Já não foi, mas e encontrou a Bolívia ali no bairro pobre das Madrid. Palmeiras Altas em Madrid. Portanto, o Kiko vivia numa barraca, ele vivia numa outra barraca aqui neste bairro. Via o padre? O padre ou Não, a Carmen. A Carmen. E pronto, e foi daí que começou. Esse encontro de experiências, digamos, em comum, depois a partir daí acaba por desenvolver-se. Acaba por se desenvolver. Daqui então, o caminho. Vamos, se calhar, vai a Isabel dizer-nos então como é que surgiu o caminho, como é que se iniciou a partir desta experiência de identificação com os pobres, de convivência com os pobres, por parte do Kiko e da Carmen. É curioso ver na vida do Kiko, ele conta poucas coisas. Agora, há pouco tempo, foi-lhe pedido para escrever um livro, para contar a sua experiência, e de facto ele abre um pedacinho mais a sua história, todo o caminho que ele faz nas barracas, e antes mesmo das barracas. Porque ele, quando ele foi cursilhista e, portanto, a dada altura, ele, depois de um ateísmo profundo, que ele viveu como um jovenzito na escola de pintura, num meio profundamente ateu, ele começa a aproximar-se. Ele tem, depois de experimentar o inferno profundo da existência, de que se não há Deus a vida não tem sentido, de que o céu se fecha à humanidade e que a vida não tem sentido, ele faz um percurso, mas a dada altura é tocado pelo sofrimento dos inocentes. Ele conta mesmo nessa pequena biografia que ele, no Natal, que foi a casa, foi à cozinha e a empregada dos seus pais estava a chorar profundamente porque o seu marido era alcoólico, porque o seu filho estava em grande litígio com o pai e ela tinha um medo imenso. E ele profundamente tocado, e ela pediu-lhe ajuda, ajuda-nos. E ele profundamente tocado pelo sofrimento, várias vezes a tentou ajudar, até que depois é tocado no sentido de vamos para as barracas. E é nesse contexto que começa a nascer uma pequena comunidade. O caminho nasce nas barracas. É verdade que ele depois se estende a paróquias de Madrid, mas a gênese, a origem é de facto nas barracas. Ali nasce os fundamentos do caminho, nasce a síntese catequética do caminho, que é o carisma. Ele experimenta que quando os pobres, os drogados, as prostitutas, os ciganos, os quintins, como ele chama, que vão ter com ele, porque ele coloca uma cruz na porta. E aquilo toca, porque ele, apesar...
os outros, os pobres, os desgraçados, não percebem porque é que um homem de classe média se faz como um deles. E ele, com a viola, com a guitarra, com os cães, como ele conta, quer dizer, ele passava tanto frio às vezes que os cães é que o protegiam. Portanto, ele quer-se fazer como os últimos da terra. Portanto, mas ele aí já tinha feito, digamos, uma certa experiência de redescoberta da vida cristã. Só que percebe que os homens, que é preciso chegar aos mais afastados. Sim. Que é preciso que... Sim, mas é exatamente nessa descoberta que ele faz, porventura até ajudado pelo... Ele fez um curso de cristandade. Fez um curso de cristandade E é aí que ele deseja encarnar na tal convivência, na tal identificação com os pobres, com os inocentes, com os sofredores. E descobre que é preciso chegar a eles. E descobre que Deus é o Deus da história e que a vida tem um sentido, que o sofrimento tem um sentido e que é Jesus Cristo que salva, que dá sentido à vida. E é aqui que nasce a síntese catequética do caminho, que é o querigma, que é aquilo que caracteriza muitas vezes, que é o anúncio da boa notícia, é dizer que a morte está vencida e o caminho nasce. Portanto, é nessa circunstância que começa a haver nasce a essência do caminho, que é o tripé, a palavra, as celebrações da palavra. Nascem nas barracas, eles celebram a palavra, celebram a Eucaristia. A palavra de Deus. A palavra de Deus, proclamam os salmos. E há depois um contexto histórico em que há um monsenhor Casimiro Morcillo, que é de Madrid, que um dia vai visitar as barracas e fica profundamente tocado com aquilo que vê, como os pobres, os drogados, os marginais rezam, louvam o Senhor. E fruto disso convida o Kiko a ir às paróquias e fala inclusivamente com os párocos e lhes diz, abram, aceitem esta experiência, uma experiência e deixa-os celebrar, e deixa-os celebrar. E o caminho começa em 68. Então, já agora, portanto, em 1968, a descoberta primeira é de facto da palavra, depois a celebração da liturgia, a celebração da fé de um Cristo vivo, e depois a vivência comunitária. O sentir que a vivência comum com Cristo se vive na comunidade, uns com os outros. Então, como é que depois passa daí, digamos, dessa experiência no bairro das Palomeiras Altas de Madrid, passa para as outras paróquias? Claro que há sempre, Deus põe na história presbíteros que ouvem falar dele e que, portanto, abrem o caminho para que depois o caminho chegue às paróquias. No caso de Madrid foi o arcebispo Casimiro Morcillo, que convida ao Kiko e fala com os párocos e permite então que as primeiras catequeses, tanto que as primeiras catequeses já são feitas numa paróquia de média classe alta. Só depois, mais tarde, é que vai para Samora, mas de facto é em Madrid. E depois Kiko, a dada altura há uma certa, começam a falar deste carisma. É um carisma do Concílio Vaticano II. É importante que também se diga isto. E é neste contexto que depois ele vai, em 68, vai à Itália, também convidado por um padre que o convida a ir à Itália. Ali experimenta também a rejeição, tanto que vai viver para as barracas, para o Borghetto Latino em Itália. Depois, ainda nesse mesmo ano, vai para Portugal, onde também pelo padre João de Brito, na paróquia ali da Penha de França, também ali vai viver para as barracas da Corraleira. Portanto, é num contexto de pobres, mas ao mesmo tempo ou seja, este o Monsenhor Casimiro Morcillo, quando percebe que está ali um caminho de iniciação cristã para os afastados, portanto dá a mão. Portanto, e, é um digamos, caminho... faz com que o Kiko e tudo aquilo que estava a nascer a partir dele entre progressivamente, cada vez mais, na Igreja de Madrid e depois na experiência que a Isabel já contou. Gostava só de referir em relação à Itália que são os jovens de uma paróquia de mártires canadianos que o convidam, portanto, as circunstâncias vão se encaminhando na história. E, de facto, tocados por esta novidade vinda do concílio, esta renovação da liturgia, esta renovação do catecumenado, esta possibilidade de iniciação cristã, de redescoberta do batismo, que começa, de facto, a suscitar nos párocos e, portanto, o caminho vai crescendo. É assim. Então, vamos ao fulcro essencial, ao carisma propriamente dito. Muitas vezes o carisma pode ser definido como uma palavra de Deus que é descoberta, que é vivida de uma forma extraordinária por uma pessoa ou um grupo de pessoas.
qual é esta palavra que melhor possa exprimir o carisma do caminho neocatecumenal? Quer dizer, há muitas palavras, não é? Aqui na Escritura também. Nossa Senhora tem um papel muito importante aqui na vida do caminho neocatecumenal. A Virgem Maria tem um papel muito, muito importante. E que ajudou, que inspirou, no fundo, o caminho neocatecumenal. Aqui ao Kiko, porque lhe dizia uma palavra que há que fazer comunidades à semelhança da família de Nazaré, que vivam na simplicidade, na humildade e no louvor. Está escrito depois aqui no quadro que depois havemos de falar ver. disso. Devemos então, de falar disso. Esta palavra tem a ver com a evangelização. Mas também, quer dizer, o carisma do caminho neocatecumenal é a nova evangelização e é a evangelização. O caminho está aberto, portanto, a todo o mundo. Neste momento está em todo o mundo e faz este anúncio do querigma, da boa notícia. O Evangelho de São Mateus... o mandato missionário de Jesus. Exatamente, está mesmo Mateus no 28. 28, 19, 20. Os versículos 19 e 20 falam um bocadinho disso. Eu leio, tenho aqui... nesta folha, e depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a pôr em prática tudo o que eu vos mandei. Portanto, no fundo, isto é o carisma do caminho, e é isto que o caminho tem feito. Não é? Claro que nós não podemos dar aquilo que não temos. Quer dizer, primeiro temos que receber, nesta pequena comunidade que se forma nas paróquias, não é? Onde nós caminhamos durante muitíssimos anos, que então, vamos vivendo o batismo por etapas. Então vamos explicitar um bocadinho melhor. Como é que se desenvolve o caminho numa comunidade? Como é que se desenvolve? Portanto, como a Isabel já falava, o caminho está assente num tripé, que é a celebração da palavra, a liturgia, seja a Eucaristia, né? E depois o convívio. Sim. Mas primeiro são catequeses, não é? Primeiro, como chamada, como convite. Sim. Primeiro, portanto, é o anúncio do carigma nas catequeses iniciais. Portanto, faço primeiro às pessoas que queiram fazer um percurso catequético. Fazemos um anúncio numa paróquia. Fazemos o anúncio na paróquia. Sim. Quer dizer, se o pároco nos pede uma equipa para ir ali, e esta equipa vai ali, nas missas da paróquia, faz um anúncio de que vai haver estes encontros, que vai haver estas catequeses depois na paróquia. Convida as pessoas para essas catequeses. E as pessoas vêm. Depois, nessas catequeses, qual é o essencial da mensagem dessas catequeses? É isto, o anúncio, o essencial é isto, o anúncio de Jesus Cristo. Né? Também apoiado muito na experiência de que temos, de que o catequista tem, de que Jesus Cristo nos tem salvo na nossa vida, nos tem amado muito, né? Com a nossa história, porque ali não estamos, nem aqui estamos como perfeitos, como um casal perfeito, por exemplo, temos as nossas dificuldades, sabemos que é Jesus Cristo que nos ajuda. Sim. E é isto que anunciamos, quer dizer, porque quem salva é Jesus Cristo. Quem aceita esse convite, depois dessas catequeses, entra numa comunidade, faz parte de uma comunidade. Perguntamos ao fim das catequeses quem quer continuar esta caminhada, porque isto é uma caminhada, não é? Sim. É uma caminhada, é um catecumenado, nós dizemos neocatecumenais, é? Mas no fundo é um catecumenado, uma preparação. Descoberta ou redescoberta do batismo. Exatamente. E convidamos, se querem fazer, porque estas catequeses, quer dizer, é para batizados, é para toda a gente, sim, é para todos, para quem as quer aceitar. E quem quer viver, quem quer aprofundar também a sua fé mais um bocadinho, portanto, faz esta caminhada. E depois, então, a caminhada é feita no contexto da celebração da palavra habitual, das celebrações da liturgia e da vida da comunidade em vários aspectos. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque o tempo está a esgotar-se e iria mais diretamente para vocês. Como é que vocês descobriram este carisma e como é que de tal maneira que encontraram aí um caminho também para vocês e descobriram o vosso modo também de viverem e de crescerem como cristãos. Foi juntos, foi separados, como é que é? Pois, foi separados, quer dizer, eu entrei no caminho em 1985, solteiro ainda, e quer dizer, eu posso também testemunhar que eu entrei no caminho exatamente também porque passava nessa altura, era um jovem, não é?
ainda com 25 anos, e passava também nessa altura com muitas questões em relação à vida. Não é? E também com uma crise sem perceber a vida. Quer dizer, eu tinha perdido a minha mãe nessa altura, há pouco tempo, depois perdi um primo também mais novo que eu, que morreu de ataque cardíaco, assim, pronto, uma coisa assim. E todos estes acontecimentos puseram-me uma questão em relação à vida e à morte. Não é? Quer dizer, a começar também a ter medo da morte, E foi neste contexto que eu escutei estes anúncios na paróquia da Brandoa, por convite, não é? Hoje aqui é a minha mulher, a Isabel, naquela altura amiga e depois namorada, que me convidou, ela já pertencia. Pois, se queres, vem ali a fazer estas coisas. José, o que é que encontrou no caminho que o prendeu? Passa a expressão. A mim, o que encontrei no caminho é que o Jesus Cristo deu sentido a estas questões. Também deu resposta a estas questões. Sim, o tempo terminou. A Isabel, um minuto para dizerem como descobriu o caminho. Eu era muito jovenzita, vinha de uma família normalíssima, não tinha grandes... Tinha-me, sobretudo, muitas inquietudes. E aceito este convite e tenho feito este caminho e tenho redescoberto um sentido para a vida, para a cruz. Tive sempre muitas dúvidas, existe, não existe. Foi assim, mas marca as minhas inquietudes por aí. E, de facto, estar no caminho, fazer o tripé, esta fidelidade, a mudança de vida, a iluminação dos pecados, sobretudo a iluminação da história, depois da vida, com os seus sofrimentos. De facto, estamos no caminho há muitíssimos anos, terminamos o caminho este ano, na Páscoa, e esta iluminação da nossa vida, de quem eu sou e de como Deus me tem amado e me salva, redime, permite-me caminhar por meio dos sofrimentos, e permite-me amar o inimigo, permite-me poder perder a minha vida pelo anúncio do Evangelho. Muito bem. Bem, gostaríamos de poder continuar e haveria aqui muita coisa ainda para esclarecer, certamente, mas não é possível. Quem quiser entrar em contacto com o Caminho Neocatecumenal, enfim, para conhecer um pouco melhor, o que é que pode fazer? Com quem é que pode contactar? E qual um contacto, o telefone, um mail, etc. Nós temos o contacto do Centro Neocatecumenal de Lisboa, Sim. sobretudo por aqui, tem um número de telefone que é o 21 714 3670, ou então também por e-mail. Mas quer dizer, a entrada, sobretudo no Caminho Neocatecumenal, sim, aqui é para conhecer um bocadinho, é através deste anúncio, não é? Sim. Portanto, nas paróquias, quer dizer, o que eu gostava de dizer hoje é que se alguém se sente angustiado, se não tem sentido para a vida, pois que se aproxime de uma paróquia, e pergunte também se pode fazer esta caminhada, porque verdadeiramente Jesus Cristo aparece aqui no caminho, aparece no caminho. E depois tem este e-mail também, que é o cnclisboa@gmail.com. Pronto, isto depois será, no caso da televisão, será indicado. Deixar. Muito bem, José, Isabel, obrigado pela vossa presença. Haveria certamente muitas outras coisas para contar, mas não é possível. Há um dom que vocês querem deixarem à Canção Nova, não há? Sim, senhor. Então, vamos cá mostrar esse dom e explicar qual é o significado que tem para o caminho. Pronto, nós queríamos então deixar este quadro, é da Virgem Maria, não é? Um quadro que diz aqui pintado pelo Kiko. Pintado por o Kiko, sim. E que tem esta inscrição aqui. Há que fazer comunidades cristãs à semelhança da família de Nazaré, que vivam em simplicidade, humildade e em louvor, em que o outro é Cristo. Portanto, isto também é uma... Sim, o José já tinha dito esta importância deste lugar que Maria tem, e Maria e a família de Nazaré, digamos, como modelo para as comunidades do caminho e para as comunidades cristãs, do modo geral, e para cada família, a começar. Exatamente. Obrigado pela vossa presença, obrigado pelo vosso testemunho e pelos esclarecimentos que nos trouxeram sobre este carisma do caminho neocatecumenal. E vamos invocar a bênção de Deus. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam neste programa e a todos aqueles que nos dão a benevolência de nos deixarem entrarem em sua casa pela televisão, pela rádio ou pela internet. E vamos então invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz
e que a graça e a força de Cristo o acompanhe aí em sua casa e na sua vida de cada dia, em todos os momentos. E até ao próximo programa, se Deus quiser.